Glória a Deus. Amém, irmãos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Há um texto que o Senhor tem colocado em meu coração para essa noite. Bendito é o nome do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Os irmãos encontraram? Amém? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Amém? Somente até aqui. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Estava me recordando, faz 1 ano e 8 meses hoje que eu prego aqui na Santa Ceia. É um motivo de alegria para nós. É algo que Deus sempre tem colocado no nosso coração, desde o princípio, e nós mantemos. Amém? E não é para minha honra, não. É para a honra e a glória do nome do Senhor, que tem nos proporcionado essa dádiva. O mesmo valor que eu dou de falar é o mesmo valor que eu dou de ouvir. Quando eu estou ouvindo é até melhor, porque eu estou me preparando. Quando nós estamos sentados ouvindo a palavra, nós estamos tendo tempo de preparar através daquilo que está sendo ministrado sobre nós. Por isso que a Bíblia diz: seja tardio em falar e pronto para ouvir. Glória a Deus. Valorize o tempo do teu silêncio. Vamos avançar aqui. A palavra de Deus, ela vai nos dizer desde o princípio. E a palavra princípio, ela nos remete ao início de tudo. E desde o início, quando nós lemos Gênesis, que é o livro da criação, o livro de Gênesis é o livro da criação de Deus. Então ele vai dar detalhes do início. Por isso fala princípio, a palavra princípio vai aparecer aqui, porque vai dar detalhes do início. E você já vai entender onde eu quero chegar no culto de ceia. E nesse texto, no versículo 3, nós aprendemos que Deus, ele dá uma palavra de ordem para que haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. E nós precisamos perguntar: que luz é essa que Deus criou e que Deus disse é boa? E essa não é qualquer luz, é uma luz que faz separação entre as trevas. E nós aprendemos por muito tempo que essa luz era o sol. E eu tenho que te dizer que nós se enganamos. O sol foi criado no 4º dia. Então que luz é essa que houve aqui no começo, que foi a primeira coisa que Deus criou? Quando nós abrimos João, capítulo 1, fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no princípio junto com o Pai. E verbo ali está dizendo o seguinte: Deus falava e ele executava.
Jesus era o verbo de Deus, ele é o verbo de Deus, por isso que a palavra vai dizer do começo ao fim. E lá no Apocalipse, quando ele desce num cavalo branco, João vê na sua coxa escrito: aquele que se chama Palavra de Deus, Verbo de Deus. Então é Jesus, era Jesus desde o princípio, criando todas as coisas. É para ele que é dito aquilo, né? Aquela frase que Deus fala: façamos, no plural, Pai, Filho e Espírito Santo, se comunicando e dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a nossa. É quando Deus olha para nós e fala: eu vou colocar as minhas características. O homem tem que ser diferente. E eu acho interessante porque a luz ela é descrita do começo ao fim da Bíblia. E Jesus sempre falando, olhando para nós e dizendo: vocês precisam iluminar. Da mesma maneira que nós fomos iluminados, nós precisamos iluminar os ambientes onde nós estamos inseridos. Em nosso trabalho, aí eu pergunto: a luz? Na nossa casa, a luz? Ou ainda continua escuro? E luz aqui remete a muita coisa, remete a sabedoria, a conhecimento. Quando a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na parábola de Lucas 15, versículo 8, qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, a luz, e varre a casa até encontrá-la? A luz está presente do começo ao fim da Bíblia, e ali está dizendo o quê? É abrir a palavra dentro de casa, e a palavra vai te dar a direção e o norte que a sua casa está precisando. Quando a palavra de Deus é aberta dentro da nossa casa, só assim teremos clareza das coisas que nós fazemos, ou estamos fazendo, se está certo ou errado. Por isso que a palavra tem que ser o norte, por isso que a palavra tem que ser o diferencial da nossa vida, por isso que ela é a base, por isso que ela é chamada de alicerce do cristão, pedra, tocha, rocha. Essa é a palavra de Deus. Então ela não pode morrer em nossa vida, ela tem que manter, nós temos que mantê-la viva em nós. E para isso precisamos meditar, fazer culto dentro de casa com nossos filhos, ler a palavra para os nossos filhos, para assim manter essa luz acesa dentro de casa. Muitas luzes estão se apagando e nós pensamos que o problema é a igreja. Mas o problema é exatamente como nós temos lidado dentro de casa. Porque nós orávamos outrora, mas não oramos mais. Nossos filhos presenciavam oração, presenciavam palavra, presenciavam choro de agradecimento a Deus quando uma conquista vinha. Mas hoje o máximo que ele presencia é conflitos infindáveis dentro de casa. O que ele presencia às vezes é até assuntos que ele não precisava ouvir, que nem deveria estar dentro dos lares. Eu acho que a igreja deveria ser dessa forma, está errado. E nós trazemos o conflito de fora para dentro de casa, prejudicando, não sabemos que estamos prejudicando a nossa descendência. Nossos filhos vão se desviar por causa de nós. Deus não tem o culpado por inocente, irmãos. Entenda bem o que eu estou dizendo. Você tem que ser maduro, tem que ser madura como pai, mãe. O jeito que você age dentro de casa vai influenciar diretamente no teu filho. É você quem decide se teu filho terminará a vida honrado ou desonrado. Se ele terminará a vida honrando ou desonrando. Porque tem gente que até depois de morto continua desonrando.
E tem pessoas que depois de morto ainda continuam honrando com tudo que fez. Então nós precisamos levar essa luz para dentro da nossa casa, verdadeiramente. Continuar dando seguimento aos louvores, à gratidão, à oração, mostrando quem verdadeiramente habita dentro de nós é Cristo. Continua, Ele continua aqui. E há um texto que é importante aqui, é pertinente para a nossa reflexão, que é quando a mão aparece na parede. E me fugiu, Belsazar, né? O rei, né? O rei Belsazar. E ele estava lá dentro, usando os utensílios do templo, e comendo e bebendo, e profanando tudo aquilo que era de Deus. E a mão misteriosa vai na parede e escreve palavras que eles não sabiam. Mene, mene, tekel, parsim, não é? E ele ficou turbado porque ele não entendia a linguagem e foi procurar Daniel. Porque falaram que esse homem há muito tempo ele havia revelado coisas profundas para o seu pai. E o que ele faz? A primeira coisa que o mensageiro faz quando chega para Daniel, fala: és tu aquele mesmo Daniel? Aí eu pergunto para você: és tu o mesmo? És tu a mesma? A mesma que há anos atrás acordava todos os dias de madrugada para orar. E enquanto não entregasse a família inteira, enquanto não mencionasse nome por nome, enquanto não chorasse e derramasse lágrima no altar do Senhor, não ia dormir. És tu mesmo que antes tinha sensibilidade quando Deus falava: isso aí não é para você. Você falava: sim, Senhor, e ia embora. Mas hoje já faz vista grossa. O negócio vem e você fala: eu não preciso ser tão quadrado assim. E tem pessoas que chamam isso de liberdade, de libertação da religiosidade. Isso não é libertação, irmãos. O diabo tem aprisionado muitos numa teologia reformada de hoje. O diabo está reformando, entre aspas. Ele está fazendo barreiras na mente dos cristãos. Os crentes estão tendo barreira na mente. Quando ouve a palavra, ele tem barreiras infindáveis na mente. A palavra de Deus vai dizer que isso vai acontecer nos últimos dias. Da onde suscitará a apostasia? Exatamente no bloqueio da mente que o diabo está colocando. A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios 4:4, e o Deus desse presente século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não tenham conhecimento pleno da verdade. Eu vou traduzir. Não é que Deus é injusto e deixa ele cegar alguns e outros não. E o Deus desse presente século cegou o entendimento daqueles que não quiseram ou não querem ouvir a palavra e praticá-la. Essa é a tradução. Porque o diabo, tudo que acontece em nossa vida é permissão de Deus ou é a nossa vontade. Tudo que aconteceu na minha vida e na tua vida, por mais que doa, foi permissão de Deus, mas ou foi a sua vontade, porque você quis assim. E Deus não interfere nas nossas escolhas. E eu falo: haja luz na tua vida, haja luz novamente em nosso lar, haja luz novamente na igreja, que haja luz no nosso entendimento, para que quando perceber que o diabo está numa construção em nossa mente, nós possamos falar: está repreendido em nome de Jesus.
Paulo diversas vezes tem que advertir a igreja falando o seguinte: irmãos, não se movais tão facilmente do entendimento. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo falando para a igreja, a qual ele acabara de ter dado ali uma admoestação sobre a vinda de Cristo. E na ausência dele vem os judaizantes, os gnósticos, e fala: não, Jesus não é o Filho de Deus. E chega o outro falando: não, isso aí não vai ter ressurreição. Não. E daqui a pouco eles estão perguntando: não, mas... E Paulo vai advertir: gente, vocês não podem se mover facilmente, tão facilmente. Eu me admiro pela agilidade que a mente de vocês se movem. Paulo fala para a igreja de Tessalônica. Tem crente que está numa inércia tão profunda, espiritualmente falando, que ele já não tem força para se levantar. Ele ouve a palavra, ele sabe, está falando comigo, mas ele não se move, porque a paralisia espiritual o pegou. E parece que eu ouço Paulo gritando nas igrejas, dizendo: desperta tu que dormes, despertai-vos, porque já é vinda, já é chegada o dia do Senhor. Então desperta, porque senão Deus vai ter que usar situações para te despertar. Aquele que desperta na primeira voz não vai precisar de um chacoalhão. Aquele que ouve a voz de Deus na primeira vez não vai ter que ir para o ventre do peixe, e não vai precisar. É muito melhor você ir num navio com ar-condicionado, é muito melhor você ir numa poltrona confortável, do que você ir todo melecado, cheio de meleca de baleia, de peixe. O que é melhor? Ser vomitado. Você vai entregar a mensagem cheirosinho ou vomitado? O que você prefere, irmão? Você vai fazer a vontade de Deus bem ou vomitado? Você escolhe, com transtorno ou sem transtorno. Eu prefiro sem transtorno. Eu prefiro, quando Deus quiser me mandar num hospital para orar por alguém, que Ele fale uma vez, eu falo: estou indo, do que Deus ter que me enfermar para eu parar no hospital. Eu prefiro. Há pessoas que Deus tem que enfermar ela, para ela chegar no hospital e falar: entendi. Aí ele ora para a pessoa, a enfermidade vai embora. E não precisa ser assim, irmãos. Se Deus te der a palavra, você obedecer, não precisa ser assim, empurrado. Quem tem sensibilidade do Espírito Santo pode caminhar sozinho, com a condução do Espírito empurrando, impelindo. Lembra de Sansão, irmãos? Eu estou falando de iluminação. Lembra de Sansão? Os irmãos lembram? O grande problema de Sansão era qual? Ele era forte, cheio do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo se apossava dele e saía, porque não tinha como. O homem desobedeceu desde a hora que iniciou até o fim. Aí você fala: mas no final ele obedeceu, no final ele se redimiu, tá bom, para a salvação, muito bom. Mas como que você vai glorificar a Deus por isso, irmãos? Se a casa tiver que cair na sua cabeça, morra você com todos os inimigos, você glorificar a Deus e dizer: pelo menos no final eu obedeci. Não precisa ser assim. Se você obedecesse as sentenças anteriores que Deus te deu. Então, em nome de Jesus, quando Deus falar com você, vai correndo. O diabo não vai mandar você exercer misericórdia para ninguém. Tem gente que fala: mas será que foi Deus que falou comigo? O diabo não vai mandar você abraçar ninguém, irmão. Não vai. Pode ficar tranquilo, ele vai mandar você dar uns tapas. O diabo não vai mandar de jeito nenhum você abençoar alguém com uma oferta. O diabo de maneira nenhuma vai mandar você ir na casa de alguém apenas para perguntar: está tudo bem com a senhora que não apareceu no culto?
Está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para te ajudar. O diabo não vai mandar você fazer isso, irmão. Pode ter certeza que é Deus, então vai. Saiba discernir a voz de Deus. A voz de Deus nunca vai gerar ira dentro do teu coração. Muito pelo contrário, ela sempre trará paz. A Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios 14, que o nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão. Então, se há confusão, é o primeiro termômetro do crente. Se está em confusão, não é momento para fazer nada, é momento de ficar caladinho, até que a tormenta passe. Eu pergunto para os irmãos, qual foi o problema de Jó? O problema de Jó é que ele fala do começo até a hora que Deus manda ele cala. O único problema de Jó é que depois do primeiro momento que a gente conhece o Jó, né? A gente conhece o Jó herói. Aquele homem que sai para fora, rasga as vestes e fala: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, bendito é o nome do Senhor. Olha que homem. Mas no capítulo 3, ele inicia uma série de lamentação, onde ele fala: maldito o dia que eu nasci, porque os seios da minha mãe não se secaram e eu morri de fome. Ele fala: por que aquele dia seja amaldiçoado, que as estrelas desapareçam, é que não tenha relva naquele dia. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Basicamente ele disse: para que eu existi? Para sofrer desse jeito? E ele vai falando depois, respondendo seus amigos. Ele faz Bildade, Eliú, Zofá. E quando chega no 33, Deus fala: agora cinge como homem. Deus aparece no rodamoinho. Aí vocês tentam imaginar um homem com uma figura parecendo mais um esqueleto vivo, humano. Porque a Bíblia vai dizer, ele diz: a minha pele se apega ao osso. Então era uma caveira praticamente ali de pé, com a pele caindo, de tão magro que Jó está. Ele vai dizer porque não tinha fome, também não tinha como comer, porque ele fala: o hálito dele se tornou ruim, nojento. E ele fala que a comida se tornou amarga na minha boca. O que é isso? Porque as furunculoses que deu no corpo dele inteiro, na boca também deu. E quando ele mastigava o pus, ele engolia comida e pus junto. Então não tem como comer numa condição dessa. Às vezes preferia ficar com fome. O hálito era ruim. Ele fala: minha esposa não suporta o meu hálito. Esse homem já não dorme mais. E daqui a pouco chega Deus num redemoinho e fala: agora cinge como homem. Às vezes você pensa que Deus vai chegar perto de você depois de tudo isso que você passou e vai falar: cheirosinho, cheirosinha, ô queridinho, queridinha do papai, faz cucu tatá. E Deus vai falar: cinge como homem, porque agora eu vou falar. E ele começa a falar: aonde estava você, Jó, quando eu firmei os fundamentos da terra? Ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas, porque ninguém sabe responder. Jó não estava lá. Por quê? Porque Jó ficou justificando. E Jó falou, ele alegava para os seus amigos: quem dera se eu tivesse um momento no tribunal com Deus, eu me justificaria. Quem disse? Quem pode se justificar diante de Deus? Ninguém. Aí você entende por que Deus permitiu a prova, porque Ele queria amadurecer um pouquinho mais Jó. Antes ele fala: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Iluminou a mente de Jó. Aquela tormenta trouxe luz para a vida de Jó. E agora esse homem que entendeu o propósito, ele entendeu e ele pode dizer: agora sei que os teus planos não podem ser frustrados. Agora eu sei que nada do que o Senhor arquitetou pode de alguma maneira fugir do seu controle. Então entenda, se você estiver diante de Deus,
Nunca, não tem ninguém aqui que vai ser inocente diante de Deus. Todos nós somos réu. Nós só somos inocentes pelo sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, irmão, nós não temos como reivindicar a autoridade. Chegar no tribunal de Deus, bater na mesa e falar: Pai. Não, irmãos. É com muita reverência, é com muito cuidado, porque os nossos pés são de barro, e a gente sabe que quanto de pecado que nós cometemos aqui, e nós só estamos caminhando para o céu, e Deus está permitindo nós vivermos, pela graça, e pela misericórdia de Deus. Efésios 2,8 fala: pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, versículo 9, para que ninguém se glorie, vem de Deus, da graça, a fé. O que você faz? Só abre a mão e recebe. Temos que abrir a mão, receber e renunciar o que for preciso. Louvado seja o nome do Senhor, e assim o Senhor irá nos ajudar, irmãos. Se eu dizer para os irmãos aqui que eu estou com um sermão totalmente diferente no celular aqui, eu mostro para os irmãos aqui. Eu mostro para os irmãos aqui a inauguração. Não, deixa eu ver. A glória desta última casa será maior que a da primeira. É o sermão que eu ia abrir aqui. Sem contar os outros que passaram na cabeça também. Só que a palavra foi essa agora, que eu, por incrível que pareça, não sei por qual motivo, não consegui colocar no papel. Então é fresquinha, depois eu vou revisitar o vídeo para ver se eu consigo anotar alguma coisa. É de Deus para nós, irmãos. Deus quer nesta noite iluminar a tua mente. E Deus quer que você transmita essa luz aonde você for. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos ministrar a ceia do Senhor neste momento. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria só, irmãos, antes de fazer a ministração da ceia, convidar aqui à frente. Vamos fazer uma oração e depois eu vou convidar aqui um casal que estará agora congregando conosco. Vão participar da mesa e você não conhece quem é, né? Então vão conhecer primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar o nome do Senhor nesse momento. Você que pode dar a mão quem está do seu lado. E vamos orar nesse momento, irmãos. Aproveite que o Espírito Santo iluminou a sua mente nesta noite. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me anda não andará em trevas. O Espírito de Deus está aqui, Ele ilumina a sua mente. Aproveita que Ele te levou aonde você precisava ir agora em pensamento. Peça perdão ao Senhor, porque Ele tem perdão para te dar. Perdão inesgotável. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós te louvamos neste momento, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, meu Deus, que nos faz desfrutar, meu Deus, desta presença gloriosa, a qual nós estamos sentindo, Pai. Pai querido, obrigado, Pai, por essa mesa posta, Senhor. E quando eu digo essa mesa, eu digo, Pai, também por participar do teu corpo e do teu sangue principalmente, mas também por estar com nossos irmãos ao redor da mesa. Pai querido, nós queremos te louvar, Pai, por essa luz, Pai, que ilumina a nossa mente, que ilumina o nosso espírito, que nos leva a enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando antes. Pai, em nome de Jesus, perdoa nossas falhas, nossos erros, Pai. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, se não conseguimos durante esse mês ser o crente que nós deveríamos ser. Perdoa-nos e tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Pai, que a tua graça, Pai, uma chuva de graça venha descer sobre este lugar agora. Que essa chuva venha passar, Pai, no meio das irmãs. Que essa chuva venha passar no meio dos jovens. Que essa chuva venha passar no meio da nave da igreja. Que essa chuva venha passar no meio das crianças, no meio dos obreiros, Pai. Que essa chuva venha, Pai querido. Meu Deus, em nome de Jesus, lavar a alma dos teus filhos que nesta noite estão vivendo, Pai, alguns alegres, outros
estão vivendo, Pai, um momento de tristeza, de tormento, Pai. Mas o Senhor é poderoso para derramar a tua graça, trazer perdão. O Senhor é poderoso, Pai, para trazer alegria, Pai, para a alma dos teus filhos. Pai, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, nesse partir do pão, Senhor. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, no partir, Senhor, no partilhar desse cálice, que simboliza o teu sangue, Pai, e o teu corpo em sofrimento. Obrigado pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Meu Deus, esteja conosco, Pai, até o término desse culto. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus.